Olá, vamos estudar regência verbal. Regência é a relação que ocorre entre o verbo e os seus complementos. Lembrando que os complementos do verbo são o objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto completa o sentido de um verbo transitivo direto. Trata da ação e conteúdo verbal. O objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto. É o ser a qual se destina a ação verbal, sempre precedido de preposição. Cuidado para não confundir os complementos verbais com os termos que caracterizam o verbo, como os adjuntos adverbiais. Por exemplo, ela saiu cedo. O verbo sair é intransitivo, logo, não necessita de objeto direto nem de objeto indireto. Cedo é um adjunto adverbial de tempo que caracteriza o verbo sair. Então vamos lá, vamos conhecer a regência de alguns verbos. Na regência, cada caso é um caso. Vamos à regência do verbo pagar. O verbo pagar, ele exige como complemento um objeto direto ou indireto, dependendo da situação. Quando eu pago coisas, o verbo pagar rege um objeto direto. Quando eu pago pessoas, o verbo pagar rege um objeto indireto. Essa dica vale também para o verbo perdoar e agradecer. Então, vamos lá. O verbo pagar regendo um objeto direto. Ele pagou as compras. Ele pagou por algo. As compras funciona como objeto direto. Paguei ao vendedor. Paguei a alguém. Ao vendedor funciona como objeto indireto. Então, no primeiro exemplo, o verbo pagar, rege um objeto direto. No segundo exemplo, o verbo pagar rege um objeto indireto. O verbo perdoar, observe o exemplo. Que ele perdoe o descaso. Quando eu perdoo algo, alguma coisa, o verbo rege objeto direto. O descaso é o objeto direto. Perdoei-lhe de coração. Perdoei a alguém. Quando eu perdoo uma pessoa, o verbo rege o objeto indireto. O verbo pede um objeto indireto. Lembrando que os pronomes lhe, lhes, me, te, se, nos, vos funcionam como objeto indireto. O verbo agradecer. A gente pode agradecer por algo, por uma ação. A gente também pode agradecer pessoas. Quando eu agradeço algo ou uma ação, o verbo pede um objeto direto. Agradeço o presente. Agradecemos sua boa atitude. O presente funciona como objeto direto. Sua boa atitude também como objeto direto. Observe aqui, agradeço o presente. Agradeço por algo que recebi. Quando agradecemos uma pessoa, o verbo pede objeto indireto. Agradeço aos presentes. Nesse exemplo, eu me refiro às pessoas presentes. Logo, o verbo pede um objeto indireto. O verbo obedecer e desobedecer seguem a mesma regra. Eles exigem o objeto indireto, porque o verbo é transitivo indireto. Não importa se eu obedeço e desobedeço a alguma pessoa ou a algo. Vocês vão observar no exemplo. Obedeço aos meus pais, obedeço a alguém. Objeto indireto. É errado falar obedeço meus pais.
No dia a dia, a gente costuma falar assim, obedeço meu pai, obedeço minha mãe. Falta uma preposição, correto? O verbo pede objeto indireto e o objeto indireto sempre precedido de preposição. Outro exemplo, desobedecemos ao professor, desobedecemos à professora. Observe o a craseado, porque eu tenho a preposição a mais o artigo a professora, por isso que o a aqui está craseado. Então, o verbo obedecer e desobedecer sempre exige objeto indireto. Obedeça ao semáforo, desobedeceu às regras do jogo. As regras do jogo, observe que está craseado porque eu tenho a preposição a mais o artigo a. O verbo preferir, a gente sempre prefere uma coisa a outra. O verbo preferir, ele exige o objeto direto mais um objeto indireto. Prefiro banana a maçã. Tá os dois juntinhos, banana como objeto direto, a maçã objeto indireto. Com o verbo preferir, a gente não usa do que, mais, muito mais, antes. É errado dizer, prefiro banana do que maçã, prefiro mais café que chá. Não, isso é errado. Eu sempre prefiro uma coisa a outra. O verbo proceder. O verbo proceder, ele pode ser intransitivo no sentido de dar fundamento. Isso não procede. Também intransitivo no sentido de originar-se. Eles procedem do campo. Mas a regência verbal trata, da relação com o verbo, com o complemento do verbo. Então, eu vou analisar agora o verbo proceder como o verbo transitivo indireto, que é no sentido de dar início. Então, ele exige sempre um objeto indireto e a preposição a. Procedeu à reunião, deu início à reunião. Ele procedeu ao comunicado, ele deu início ao comunicado. Observe em cima o a craseado, porque eu tenho a preposição mais o artigo a. O verbo chamar, ele exige um objeto direto no sentido de convocar e um objeto indireto no sentido de invocar. Por exemplo, ele chamou os candidatos, ele convocou os candidatos. Os candidatos funcionam como objeto direto. Ele chamou por você. Está invocando, ele invocou por você. Por você funciona como um objeto indireto. Então, o verbo chamar, no sentido de convocar, pede um objeto direto. No sentido de invocar, pede um objeto indireto. No sentido de invocar, vem sempre precedido pela preposição por. O verbo chamar, no sentido de apelidar, pode exigir como complemento um objeto direto ou indireto. As duas formas são aceitas. Chamei-lhe de engraçadinho, chamei-lhe engraçadinho. Vamos agora ao verbo visar. O verbo visar, ele pode exigir um objeto direto ou um objeto indireto, dependendo do sentido. Então, no sentido de visar um alvo, dar visto, rubricar, apontar algo, mirar, exige como complemento o objeto direto. Ele visou o alvo e atirou. Ele visou o alvo, mirou o alvo e atirou. Nesse exemplo, o verbo rege o objeto direto. Visava as estrelas do céu como se conhecesse cada uma delas.
visava, apontava as estrelas do céu. Nesse exemplo, o verbo pede um objeto direto. No sentido de aspirar alguma coisa, pretender, ter em vista, o verbo exige a preposição lá. O verbo visar, ele pede um objeto indireto. Viso ao sucesso profissional. A campanha visa a atingir grandes números. E é isso, pessoal. Obrigada por acompanhar a aula. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário. E até mais.